Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui a continuação da fundamentação teórica do repertório libertário de essências conscienciais. Eu que fui a canalizadora, escritora dos livros que fundamentam esse trabalho. Vamos lá. Dando continuidade, eu vou falar para vocês sobre o uso dos números 7 e 21 no repertório libertário de essências conscienciais. Vamos lá. Os números trazem dentro de si uma simbologia energética. Desta forma, eles expressam potencialidades manifestas ou latentes à espera do momento oportuno para a sua manifestação. A escolha do número 7 não foi ao acaso, mas bem estudada. De acordo com a teosofia e a numerologia sagrada, o 7 é uma combinação do 3 com o 4. O número 3, representado por um triângulo, simboliza o espírito. O número 4, representado pelo quadrado, simboliza a matéria. Assim sendo, podemos dizer que o 7 é o número do espírito na Terra, apoiado pelos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Ou ainda podemos dizer que é a matéria iluminada pelo espírito. O número 7 é considerado sagrado desde a mais remota antiguidade. Ele aparece no nosso dia a dia, em todos os setores da vida humana, como por exemplo, são 7 dias da semana, são 7 as cores do arco-íris, são 7 os pecados capitais, 7 dias da criação e também 7 vícios da personalidade, segundo Dr. Bach. Acrescentaria aqui que faltou os 7 chakras principais do nosso sistema energético. Um físico, matemático e astrônomo alemão chamado Gauss descobriu que todos os fenômenos, sejam físicos ou psicológicos, acontecem estatisticamente conforme uma curva, que ficou conhecida como curva de Gauss. Ela tem um traçado semelhante ao número 7. Por exemplo, imagine uma subida de 3 degraus, a chegada a um patamar e uma descida de 3 degraus. Os 3 degraus da subida são o 1, o 2 e o 3, o patamar é o 4 e os 3 degraus da descida são o 5º, o 6º e o 7º. A evolução também segue este esquema em sentido contrário. A vida ou espírito desce 3 degraus até chegar à matéria mais densa e sobe depois 3 degraus para voltar à sua origem. Assim é que a matéria que nos envolve no mundo físico é dividida em 7 níveis de densidade denominados. Primeiro, plano divino, o mais sutil de todos, dividido por sua vez em 7 subplanos de densidades decrescentes. Segundo, plano monádico, de densidade maior que o primeiro e também dividido em 7 subplanos. Terceiro, plano espiritual, cuja densidade é maior que a do segundo, sendo também dividido em 7 subplanos. Quarto, plano intuicional, com densidade maior que a do terceiro, também dividido em 7 subplanos. Quinto, plano mental, dividido em 2 áreas com propriedades distintas, uma com 3 subplanos, chamada mental abstrato ou superior, e outra com 4 subplanos, chamada mental concreto ou inferior. Sexto, plano emocional ou astral, também dividido em 7 subplanos. E sétimo, plano físico, também dividido em 2 áreas distintas, uma com 4 subplanos de matéria sutil, chamada físico etérico, outra com 3 subplanos, chamada físico denso, que são os estados gasoso, líquido e sólido. Também Gudrun Burkhardt, nos livros Tomar a Vida nas Próprias Mãos e Biográficos Estudos da Biografia Humana, baseados na visão
antroposófica de Rudolf Steiner nos diz: na biografia humana podemos comparar as fases de nossa vida às estações do ano. Do nascimento até os 21 anos, crescemos e amadurecemos fisicamente. É a primavera. O verão corresponde dos 21 aos 42 anos, quando estamos em constante expansão e o máximo de vitalidade. Dos 42 aos 63 anos, começa para nós o outono, onde os frutos amadurecem e observamos um leve declínio em nossas vidas. Chega então o inverno, as árvores perdem suas folhas e as sementes caem no chão, esperando uma nova primavera. Na perspectiva do trabalho biográfico, a história de vida é dividida em setênios, da seguinte forma: primeiro, o setênio que vai do 0 aos 7 anos de idade. No momento do nascimento, somos produto hereditário de nossos pais. O primeiro setênio caracteriza-se pela troca de todas as células herdadas por células individualizadas produzidas pela própria pessoa. Segundo setênio, dos 7 aos 14 anos. Emancipando-se da vida puramente corporal, as energias infantis reaparecem metaforseadas em boa matéria, imaginação, prazer em repetições rítmicas e frequentemente em desejos de conhecer imagens de caráter universal capazes de estimular a fantasia. O pensamento da criança desta fase é nascido mais das energias do coração do que da cabeça. É um sentimento que pensa. Este pensar é, portanto, ainda muito diferente do pensar analítico e especulativo do adulto. Terceiro setênio, 14 a 21 anos. Nesta fase, o jovem pode se deixar arrastar pela vontade, pelo sentir ou por um querer excessivo que muitas vezes descamba para a agressividade. Aqui está a base da vida emotiva pessoal, em que a vida se torna assunto próprio e interrogação individual sobre tudo que existe. Quarto setênio, de 21 a 28 anos, é a fase emotiva na qual aprendemos a lidar com as emoções, testamos nossos limites e começamos a lutar pelo que queremos. Quinto setênio, 28 a 35 anos, fase racional, onde conseguimos controlar mais as rédeas das nossas emoções. A razão domina os impulsos e começamos a ponderar antes de tomar decisões. Fase de estruturação da vida, crescer na carreira, casar, ter filhos, ganhar dinheiro. Sexto setênio, dos 35 aos 42 anos, fase consciente, hora de fazer um balanço da vida para determinar o que continua e o que deve ser modificado. Sétimo setênio, dos 42 a 49 anos, a prioridade é ser autêntico e fazer escolhas baseadas no que realmente é importante para você. Oitavo setênio, de 49 a 56 anos, consegue enxergar problemas de vários pontos de vista, aceita que muitos caminhos levam a Roma e deixa os subordinados acharem o seu. Fase intuitiva, 56 a 63 anos. A sua obra de arte já está pronta, sua vida. Mais de 2/3 das obras da humanidade que resistiram ao tempo foram criadas por pessoas acima de 60 anos. Como vimos, o número 7 estabelece relações com tudo o que existe no universo e norteia toda a nossa jornada evolutiva. Como no nosso repertório, o último nível de atuação é a reintegração ao todo, e este trabalho se dá por meio da reintegração de todos os níveis vibracionais. O número 7 representa também a finalidade máxima do nosso trabalho. Já o número 21, como múltiplo do 7 em 3 vezes, significa a completa ascensão no físico, mental,
emocional e no espiritual. Indica uma mudança definitiva que foi trabalhada em todos os níveis possíveis, ocorrendo um renascimento para uma nova etapa de aprendizado. Desta maneira, utilizamos o número 21 para a composição das essências matrizes, minerais, florais e compostas, e o número 7 3 vezes ao dia, resultando também no número 21 para as fórmulas de uso pessoal. Gente, a escolha do número 7, mais uma vez, não foi uma escolha racional. A gente racionalizava depois, né? Veio uma orientação que a gente usasse o número 7. Eu, como numeróloga, sabia que o 7 era considerado um número sagrado, mas eu não tinha todas essas informações, fui buscar. E vimos que tinha tudo a ver com o nosso trabalho, né? Então, resolvemos, de fato, fazer uso das 7 gotas 3 vezes ao dia, perfazendo o total de 21, que também é, dentro da visão holística metafísica, o número de manifestação de algo na matéria, né? Quando eu quero mudar um padrão, eu faço, por exemplo, uma meditação por 21 dias, eu faço uma afirmação por 21 dias. É sempre assim, é o número da manifestação no plano físico. E o que é que a gente quer manifestar no plano físico com a terapia floral? A expansão da consciência e a mudança de padrões restritivos da personalidade. Então, tudo casava, né? E Rudolf Steiner, pai da teosofia, como eu digo, que trabalhava junto com a Helena Petrovna Blavatsky, e que, de alguma maneira, fundamenta também um pouco do nosso trabalho, porque eu usei no curso de formação de terapeutas e também em fundamentações aqui das essências, palavras de Annie Besant, que fala sobre Blavatsky, que trabalhou junto com Rudolf Steiner, né? Rudolf Steiner, que também é uma das encarnações do mestre Kuthumi. Percebam que o mestre Kuthumi foi se diversificando nesses desdobramentos de alma e trazendo informações importantíssimas para o nosso planeta, né? E deixando também seus discípulos, e essas encarnações depois, óbvio que eu fui saber, mas foram se manifestando ao longo do meu trabalho. Então, na verdade, tudo aquilo que fundamenta o meu trabalho está correlacionado à alma ou às almas desdobradas, ou à alma desdobrada em várias personalidades, mudando aqui o termo do próprio mestre Kuthumi, né? Então, quando a gente consegue ir observando essas coincidências, essas sincronicidades, é algo tão grandioso que você fala, meu Deus, eu de verdade sou só um canal. Conforme eu vou seguindo, a realidade das coisas vai se manifestando lá na frente e eu vou entendendo. E você vê a grandiosidade do trabalho, a grandiosidade de todo o plano, né, de ação da própria espiritualidade, e que se você, como canal que fez um acordo, né, no plano espiritual para servir de canal, se você pisa na bola, o plano da espiritualidade vai todo por água abaixo. Claro, o livre-arbítrio existe, sabemos de vários até missionários que, por conta do livre-arbítrio, disseram não se arriscaram a viver essa vida dentro do caminho, dentro da obra, né, da manifestação da obra que você se comprometeu no plano espiritual, não quiseram seguir nesse caminho, porque é um caminho de muita dificuldade, de muitos desafios. Se você espiritualmente não está treinada a ter a resiliência para superar todos os obstáculos que vêm, facilmente você desiste. Então,
E quanto mais você vai seguindo no caminho e mais você supera aquelas lutas, né? Que as forças trevosas trazem, as forças do mal trazem para te tirar do teu trabalho, da tua obra, mais eles encontram pontos vulneráveis na sua personalidade, na sua história de vida, na sua história espiritual também. Então, é algo extremamente difícil, desafiador. Eu não recrimino quem, no meio de uma situação, resolve pular do barco. Desculpa, não aguento, não quero isso para mim, ok, né? Mas eu, no meu caso, que tive todas as informações e que tudo vem ao meu conhecimento, eu mesmo com toda a dificuldade do mundo, eu jamais poderia pular fora do barco. Jamais, né? E aqui estou, obviamente a espiritualidade me deu aí 3 anos de folga, entre aspas, para lidar com todas as minhas feridas emocionais e fazer ressignificar todas essas feridas e curar, né? Para que eu pudesse estar inteira agora para finalizar de verdade essa minha obra, né? Fazendo aqui então a gravação dos vídeos com toda a fundamentação teórica, depois vou fazer a gravação dos textos que apresentam as essências. É um trabalho enorme, por isso eu estou correndo, porque eu, né, me determinei, eu disse, falta isso para eu ir embora, eu vou fazer tudo. Quem sabe logo depois a gente, né, pode ficar livre e é que tem muito trabalho ainda. Mas assim, enquanto a gente tem disposição, porque a energia já começa a faltar, né, para fazer tudo no ritmo que era feito antes. Mas é isso aí. Na sequência eu vou gravar outro vídeo falando sobre a interpretação do símbolo libertário, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!